Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos dando seguimento aqui a essa série Estações da Família. E a estação que nós vamos estudar hoje é a sexta lição, a Canção de Amor do Rei. E como de costume aqui no canal, nós vamos pegar aqui muitos pictográficos, muitas letras hebraicas para a gente entender o significado de algumas palavras. Uma das palavras que nós vamos entender aqui é as relações sexuais. A gente vai verificar em cada pictograma o significado do pictograma que forma essas palavras de relação de conhecer, que refere-se a relações sexuais, e nós vamos ver os ensinos que a formação dessa palavra pode trazer para nós, analisando, claro, o hebraico lá, o original. Vamos também falar sobre as três formas da palavra criar em hebraico, que a lição vem trazendo nessa semana. Vamos falar também sobre as formas em hebraico da palavra amor. Todo mundo sabe do eros, filéu, ágape, mas isso é grego. Nós vamos trazer aqui no canal as palavras que significam amor em hebraico. Vamos falar também sobre o modelo dualista e também vamos falar, como a lição de quinta propõe, sobre a questão da homossexualidade de acordo com a visão bíblica, de acordo com a visão aí dos ensinos que Deus tem para nós. Então fiquem ligados, chama a vinheta e vamos para o estudo. Bom pessoal, nós estamos na campanha então para atingirmos 10 mil inscritos no canal. Graças a Deus nós estamos ganhando alguns inscritos aí durante as semanas. E também estamos na campanha que você pode mandar o seu vídeo apresentando aí sua igreja, o seu grupo de estudo da Escola Sabatina, mandando um abraço para todos aí da família Entre Linhas. Hoje o vídeo que nós vamos mostrar aqui é do Eider, lá de Votuporanga, São Paulo. Ele teve todo o carinho, é um vídeo bastante complexo, ele editou, colocou todas as partes, então vamos conhecer a igreja do Eider. Aí pessoal do Entre Linhas, aqui é de Votuporanga, meu nome é Eider, estou filmando à frente da minha igreja. Só um minutinho que eu vou filmar lá dentro. Ricardo, começou? Pessoal da Entre Linhas, o Ricardo, o Lúcio e o... estamos aqui em Votuporanga, vou mostrar a igreja para vocês. Bom programa, continue com o programa. Aqui a gente está no momento do culto, essa é a minha igreja. Não sou muito bom com vídeo, nem para falar assim filmando, mas o trabalho de vocês é excelente. Um abraço, até mais. Valeu, Eider, por ter mandado aí, valeu, nós conhecemos agora a sua igreja. Mande você também a sua igreja, para que a gente conheça vocês, conheça aí o grupo que tem prestigiado esse Ministério da Família Entre Linhas aqui, que já está completando 2 anos, ok? Outro projeto que nós queremos lançar também para vocês é que se vocês quiserem participar mais do canal, que você mande o seu vídeo, falando sobre uma entrelinha da lição. Claro que daí você vai ter que estudar uma lição adiantada, algumas lições adiantadas. Então nos mande aí, quem faz parte aqui dos grupos do WhatsApp, aqui, Famílias Entre Linhas 1, Família Entre Linhas 2, mande o seu vídeo, pode ser lá de 3, 4 minutos, falando sobre um detalhe, uma entrelinha que você fala assim, eu tenho que compartilhar isso aqui com o pessoal lá do Entre Linhas. E aí você grava seu vídeo, só capriche no som, sempre com o celular na horizontal, cuide para que faça isso num lugar bastante silencioso, não para ter muito ruído do ambiente, e aí você coloca na entrelinha que você gostaria de destacar. Mande para nós, vamos fazer um experimento e ver o que dá. Bom pessoal, sem mais demorar, vamos entrar então nas entrelinhas. Antes de entrar nas entrelinhas, a gente tem recebido bastante comentários, algumas coisas. A gente gostaria só de colocar uma observação aqui que Ellen White coloca nos Testemunhos Seletos, volume 1, página 44. É importante que cada um, que esse é o objetivo do canal principalmente, tentar atrair o maior número de pessoas possível para a reflexão sincera da Palavra de Deus, e que essas reflexões sirvam para nós e sirvam para todos os demais ao redor. Ellen White diz assim: sua alma é negligenciada. Raramente essas pessoas veem ou sentem as próprias faltas, pois têm tido bastante que fazer em vigiar as faltas dos demais, sem sequer olhar a própria alma ou examinar o próprio coração. O vestido, o chapéu, o avental lhes prendem a atenção. Precisam falar a este e aquele, e isto basta para os ocupar por semanas. Vi que toda a religião de algumas pobres almas consiste em observar a roupa e os atos dos outros e em os criticar. A menos que se reforme, não haverá no céu lugar para elas, pois achariam defeitos no próprio
Senhor. Interessante, né? Eles vão olhar a Cristo e vão começar a achar defeitos. Nossa, mas essa marca está muito pequena. Nossa, mas essa marca está muito grande. Então, pessoal, fica aí a reflexão. Espero que todos nós aprendemos com essas palavras para que a gente possa ajudar, sim, o irmão que está precisando nos seus detalhes, né, da vida, mas que a gente aprenda também, sejamos bastante humildes de coração. Beleza, pessoal? Bom, vamos iniciar as entrelinhas aqui. Nessa semana aqui nós vamos falar sobre a canção de amor do rei. Praticamente nós vamos estudar o livro de Cantares. Já posso até adiantar aquela introdução que a gente preparou aqui, né? O livro de Cantares, Ricardo, ele tem várias interpretações, né? Assim, alguns falam que ele simplesmente é um livro de um apaixonado, de que é um esposo mandando relação. Kama Sutra judaico-cristão. Na Bíblia, né? Como se a Bíblia tivesse esse propósito, né? Então, assim, vamos lá. Primeira coisa, vamos contextualizar, vamos analisar as possíveis formas de ler esse livro. Legal. E vou dividir experiência com vocês do que com o que eu imaginava antes e o que eu imagino hoje. Bom, 3 formas. Então, quem anota aí, vocês podem... São 3 formas diferentes que você consegue ler esse livro. Seja na sua língua mãe, vamos dizer assim. Primeira forma, você vai ler o livro como se um livro inspirado por Deus, obviamente, mas direcionado exclusivamente para relações entre homem e mulher, literalmente, casal, indivíduo. Essa seria a primeira linha interpretativa. Mais ou menos assim, alguns até falam assim: se você estiver com problemas no lar, vai lá e lê o livro de Cantares, que lá está a solução para todos os problemas. Lá fala sobre sexo, relacionamento casal. Essa seria a primeira. Segunda, é um livro que você vai ler com um sentido de tipo e antitipo. É um livro com linguagem simbólica. Lá onde aos textos onde o esposo está falando, leia-se que Cristo está falando. E onde a esposa ou o esposo ou a noiva está falando, leia-se que é a igreja. Então seria, na verdade, uma linguagem simbólica para se referir a Cristo e a esposa. Outros ainda, talvez uma ramificação desta, mas fala que Cantares é escatológico. Fala que há profecias ali. Inclusive tem uma passagem que está na lição, linha de hoje, que muitos entendem que aquilo ali era uma profecia da igreja, a igreja que abarcaria os gentios após a assunção de Cristo aos céus e após o ministério, o serviço do apóstolo Paulo. Então tem essas 3 formas de se ler a canção de amor do rei, ou seja, o livro de Cantares. Dividindo agora eu pessoalmente... Sua humilde opinião. Não só a minha humilde opinião, mas há tempos atrás, eu li o livro de Cantares sob aquela primeira maneira, que era pura e simplesmente um livro que falava de Salomão e a Sunamita. Não tinha nenhum tipo de referência arquétipa, não tinha linguagem simbólica, tampouco profecia alguma. Com o passar do tempo, contextualizando a coisa, eu tenho essa mente que gosta de integrar tudo, lendo a Bíblia como... Criar as relações, isso, buscar as relações. Buscar as relações, lendo a Bíblia e buscando essa relação dela como se fosse uma coisa só. Hoje em dia me seduz, estou fortemente ligado aos teólogos que leem aquilo como sendo um livro, uma linguagem simbólica para se referir a Cristo e à igreja, e sendo o esposo e a esposa, possivelmente Salomão e a Sunamita, como sendo arquétipos disso. Legal, vamos então iniciar aqui algumas análises textuais. Opa, só deixa eu voltar aqui Vamos lá, nós vamos começar agora aqui com Gênesis 2:7. Por que Gênesis 2:7? Vamos trocar de lição? Opa, segura aqui. Por quê? Porque nós vamos ver aqui sobre a questão das terras, vivo, alma, respiração. Lição de domingo, gente, vida indivisível. A lição de domingo, ela vai trabalhar
ela vai versar, ela começa falando sobre a questão do corpo, essa visão integral do corpo. Se vocês olharem, inclusive, lá na lição do professor, no comentário da lição do professor, vocês vão encontrar trazendo como sendo dicotômicos a questão de holística, a visão holística e a visão dualista do corpo. Eu trouxe alguma coisa falando aqui sobre dualismo, mas mais para frente eu vou falar sobre holismo e dualismo. Mas vamos buscar então no texto, na Torá, vamos tentar construir essa questão dessa vida indivisível, desse corpo, como que nós encontramos na Torá essa formação do corpo, as coordenadas que nós encontramos lá. Vamos lá, Bereshit 2.7, Gênesis 2.7, lê lá, Lúcio. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito, então, alma vivente. Primeira coisa aqui, e formou, vayetzer. Essa expressão, separei aqui elemento prefixal, ela é da raiz de yatsor, seria criar ou produzir, mas possui aqui um elemento poético muito lindo, em função que com as mesmas letrinhas, o yetzer seria instinto, temperamento, arbítrio, condição, mentalidade, caráter, pensamento, desígnio, impulso, aí aonde eu quero chegar da conotação também, escultura, ídolo, vaso, cerâmica. Ou seja, essa palavra, dessa formação que nós encontramos em Gênesis 2.7 está relacionado à cerâmica, ao molde. Quem já ouviu, já cantou, já leu na Bíblia, o vaso na mão do oleiro. Então essa construção poética, você retira ela da Torá. E formou o Senhor Yotzer. Ela está ligada a esta imagem mental, a esse simbolismo de um oleiro que do barro vai montando, vai moldando, esculpindo o vaso de cerâmica. E obviamente que também está atrelado aqui a arbítrio, pensamento, desígnio, impulso. Nós falamos aqui no canal do Yetzer Hará, Yetzer Hatov. Esta formação aqui de Gênesis 2.7 é Yetzer Hatov. Então nós fomos formados bom. Aquele veredito da semana da criação, Tov, depois Tov Meod, muito bom. Esse veredito, ele forma o Yetzer Hatov, que todo mundo fala em função do Novo Testamento, em função da língua portuguesa, que é a natureza santa, a natureza espiritual, que é o mais comum. Então, nos foi dado por Deus natureza espiritual, natureza boa. Antes da árvore do conhecimento do bem e do mal, não existia Yetzer Hará. Isso que eu estou falando agora é importante para entender dualismo mais para frente, quando nós formos falar. Antes da árvore do conhecimento do bem e do mal, não existia Yetzer Hará, que é a natureza má, ou seja, natureza carnal, na linguagem do apóstolo Paulo. Depois vocês guardem isso, é importante para entender o que é dualismo. Vamos continuar agora aqui. O Senhor Deus, o homem, et Adam. Adam, homem. Adam é o nome próprio de Adão, mas essa expressão também significa, vou colocar aqui, Adam. Adamá é terra, terreno, solo, chão, propriedade, território. Nós vamos encontrar aqui Adamá, mas são as mesmas letras, está conectado. Esse Adão também significa homem, é o nome próprio de Adão, mas também significa humanidade. Então aqui poderia ser, e formou Deus a humanidade. A humanidade do pó da terra. Por que humanidade? Adão e Eva. Então esta expressão pode significar homem e mulher. Porque Adam, legal, isso é interessante. Além de ser um nome próprio para Adão, é uma palavra que significa humanidade, está conectada com Adamá, que significa terra, terreno, solo, chão, propriedade, território ou terra, que nós encontramos logo depois, veja bem, do pó da terra. Daí o afar quer fazer min hadamá, ou seja, ele foi feito do pó, min é o pó,
ele foi feito do pó da terra. Aqui há um trocadilho e aqui também há uma rima que na língua portuguesa você não encontra. O Bereshit é muito poético. Eu não vejo a hora de chegar a 2022 quando só for de Gênesis. Agora vamos, olha aqui, ó. Afar, poeira, terra, pó, areia ou cinza. Agora vamos para a segunda parte. E soprou em seus narizes o fôlego da vida. Isso. Shemat. Shemat. Shemat é Haim. Primeiro aqui, ó. Nishemat. De Nishema significa alma ou respiração. E Rai seria o vivo ou vivente, cru ou fresco. Agora vamos continuar aqui. Depois a gente faz a conexão com essa figura aqui de cima. E o homem foi feito alma vivente, ou seja... Agora vamos notar aqui. E o homem foi feito alma vivente. Então a pergunta é a seguinte. O homem tem alma? O homem tem alma? Não. Foi-lhe dado uma alma vivente? O homem, ele é alma. O homem, ele é alma. Desta junção. Essa equação aqui, ela diz justamente isso. Note aqui, ó. Havia um corpo inanimado feito do pó da terra. Ou seja, que daí foi somado o espírito da vida, ou seja, o fôlego de vida. Agora aqui, daí igual, agora alma vivente. Então, corpo inanimado mais o espírito da vida igual alma vivente. Alma vivente, se é retirado o espírito da vida, volta o corpo inanimado, volta o pó. Corpo inanimado. E o cemitério cheio de pó. Então aqui a expressão aqui, ó, alma vivente é nefesh. Nefesh significa alma, pessoa, indivíduo, ser, vida, personagem, figura ou lápide. Então esta nefesh rai, esta alma, lenefesh rai, essa alma vivente, ela só existe em função do espírito de vida que vem de Yahuwah Elohim, que vem de Deus, que vem do Eterno. Legal, vamos só agora avançar aqui, né, sobre um comentário do filósofo de Thomas Coke, que fala sobre Gênesis 2:7. Ele diz assim: e o homem se tornou uma alma vivente. O que ele fala sobre isso? Considere aqui o auto original e ainda assim o serviço admirável da alma da oração de Manassés 1:1. Ela se eleva do sopro do céu e é produzida por ela. É pena então apegar-se à terra e ocupar-se das coisas terrenas. Veio imediatamente de Deus, por isso Deus não é apenas o antigo, mas o Pai dos Espíritos. Deixe a alma que Deus soprou em nós respirar depois dele, e seja para ele, pois é dele. Ele leva sua hospedagem em uma casa de barro, e é a vida e apoio dela. O corpo seria uma carcaça desprezível, inútil e repugnante, se a alma não o animasse. Desde então, a extração da alma é tão nobre, e sua natureza e faculdades tão excelentes. Não sejamos daqueles tolos que desprezam sua própria alma, preferindo seus corpos diante deles. Então vamos lá, vamos entender agora um pouco essa questão dos dois modelos. Do modelo grego e da perspectiva da Torá, da perspectiva do texto que nós acabamos de ler. Sob o ponto de vista grego, corpo, vamos dar uma lidinha lá pra gente, a dicotomia dos dois modelos. Tem o corpo e alma. Esse é o que o grego pensa. Separados. Duas coisas. Já, na perspectiva hebraica, é um ser íntegro, integral. Aqui nos gregos, né? Negação do corpo, valorização da vida pós-morte, né? Porque o corpo morre. E a alma é imortal, né? Permanece e transcende. Já na perspectiva hebraica, a valorização é do corpo, valorização da vida material com perspectivas diversificadas, crer ou não crer no depois da vida. Vamos entender um pouquinho melhor agora essa questão do dualismo. Vai no próximo slide, Lúcio. Opa, deixa eu avançar aqui. Isso, vamos entender um pouquinho isso. A questão é a seguinte: primeiro, vamos entender que dualismo, tem o dualismo sob o ponto de vista filosófico, mas o dualismo que a lição está tratando aqui é esse dualismo psicofísico, esse dualismo platônico, dualismo de Descartes. Vamos entender um pouquinho isso.
vamos pensar o seguinte, a gente tem os gregos lá, quando a gente estuda como se formou o pensamento grego, como se formou o pensamento ocidental, nós estudamos Tales, Anaximandro, Anaximenes, e lá nós temos os monistas, que em busca da arque, qual seria o elemento fundamental. Por exemplo, Tales, ele era um monista que entendia que o elemento fundamental era a água, por isso ele era monista. Mas também existiam os dualistas, que pensavam que não havia um elemento, mas dois elementos fundamentais. Então tem o monismo e o dualismo que não se relaciona propriamente com esse assunto que a lição está falando aqui. Agora, existe o dualismo platônico. Esse agora já se relaciona com esse dualismo que fala aqui da lição. Dá uma lidinha lá, Lúcio, o dualismo platônico. Corpo e alma, o dualismo platônico. Durante muito tempo, os filósofos ocidentais explicaram o ser humano como composto de duas partes diferentes e separadas. O corpo, material, e a alma, espiritual e consciente. Chamamos de dualismo psicofísico, essa dupla realidade da consciência separada do corpo. Isso, dá uma lida aqui em dualismo psicofísico. É a sincronia do corpo e da alma. O dualismo psicofísico afirma que o corpo é mortal, imperfeito e impuro, e a alma é imortal, perfeita e pura. Por isso aquilo que foi falado da morte. Então, este tipo de pensamento acabou se infiltrando dentro do cristianismo e surgiu várias vertentes disso. Não só dentro do cristianismo também, mas dentro da mitologia de uma forma geral. A história do Deus de Miurgo, veja bem. Então, se existe o mal, Deus poderia ter criado o mal. Então se construiu uma figura divina menor, que teria criado essa imperfeição do corpo. Ou seja, um Deus maior teria criado tudo aquilo que é puro e perfeito, ou seja, tudo aquilo que é espiritual, ou seja, natureza espiritual, imortal, perfeita, e um outro Deus menor teria criado as outras características do corpo, vamos dizer assim. Agora, sob o ponto de vista bíblico, lembra que eu falei a questão do Yetzer Hara e Yetzer Hatuf? Deus não criou propriamente, Ele não formou, Ele não moldou no ser humano como o vaso, por isso que se utiliza a expressão lá Yetzer, formar. Ele não formou nada de mal. Yetzer Hatov vem de Deus, ou seja, aquilo, o que é bom, aquilo que na semana da criação ele disse tudo era bom. Isso, e Rior, vai Rior, Tov, ou seja, Yov tarde de manhã no primeiro dia, Deus criou a luz e a luz era boa, e vai indo, e depois quando criou o homem, Tov Meod, muito bom. Então toda essa formação boa vem de Deus. O Yetzer, ou seja, a formação má, é do homem que optou por conhecer do bem e do mal. Então não há necessidade, se você aceita o texto da Torá, de construir este dualismo psicofísico e nem de você tentar agregar a sua religiosidade, o seu cristianismo a esse dualismo platônico. E isso está infiltrado muito nas nossas igrejas, esse tipo. Dá uma olhadinha lá agora no monismo. Monismo diz assim, é o nome dado às teorias filosóficas que defendem a unidade da realidade como um todo, em metafísica, ou a identidade entre mente e corpo, em filosofia da mente, por oposição ao dualismo ou ao pluralismo, a afirmação de realidades separadas. Então, monismo, não vamos pensar que monismo e pensamento holístico é o mesmo que a ótica de você pode utilizar e dizer assim, o texto bíblico é monista, o texto bíblico é holístico. Não é, porque existem características ao monismo aqui que estão relacionadas a uma outra área de conhecimento. Sim. A uma área de conhecimento específico, a teorias filosóficas específicas, não necessariamente a teologia do Gênesis. Então, não dá para aplicar. Isso, e o pensamento holístico é um pensamento integral. Isto é verdade. Mas o pensamento holístico, ele está carregado de charlatanices também. Existem muitas pessoas que se dizem holísticos e são verdadeiros raizeiros. Essa que fala chá para curar isso, chá para curar aquilo. Não vamos misturar alhos com bugalhos. O texto bíblico
é melhor não utilizar para não confundir, e se aparecer na classe alguém confundindo, você faça essa separação. Você acabe com esse tipo de confusão na classe que pode aparecer em função da lição falar sobre dualismo aqui. Legal. Agora a gente vai falar sobre as palavrinhas que significa o amor, né? Diferentes formas. São de segunda-feira. É. Amores da canção de amor. E agora a gente vai começar a realmente entrar na questão de casamento. Até agora a gente meio que explorar entre linhas, né, da formação do corpo. E agora vamos entrar um pouquinho mais na linha aqui, que fala sobre o casamento, mas vamos falar sobre amor, que é o termo. Porque na lição de domingo o autor vai trabalhar muito sobre isso. Na lição de domingo, quando ele fala de vida indivisível, ele vai falar do corpo, ele vai falar de tudo que a gente falou, ele vai falar sobre dualismo, tá bem na linha da lição isso daqui. É tipo uma introdução à lição de sábado e de domingo ao livro de Cantares, que é o tema principal. Que agora na lição de segunda-feira nós entramos no tema principal que é o de Cantares. Sobre amores. Isso. E no livro de Cantares se utiliza 3 palavras em hebraico para amor. Dá uma lida lá na primeira, Lúcio. Pronuncia para mim então. Hayá. Hayá, né? Amigo ou companheiro, tipo de amor onde se há companheirismo, onde um é melhor amigo do outro. Ahavá. Afeto profundo, diz ser o amor da determinação, mais profundo que sentimentos românticos passageiros. Quando sua mente e seu coração estão cativos à pessoa amada, quando se decide unir sua vida com a de outro, quando se quer estar ao lado da pessoa a qualquer lugar no universo. Dod. E o Dod é o elemento físico do amor, de onde pode-se tirar a definição grega, eros, erótico, atração sexual. Se fosse fazer um correspondente grego, isso aqui seria o philis, seria o amor paterno. Aqui seria o ágape, ou ahavá, poderia ser um correspondente. Não é perfeita essa correspondência, tá? Porque são culturas diferentes, né, pessoal? E aqui, como já tem aqui, ó, o Dod seria o eros, seria aquele amor sexual, aquele amor mais relacionado mesmo a homem e mulher exclusivamente. Agora vamos para o próximo slide, vamos para o livro de Cantares lá e vamos encontrar essas expressões. Legal. No corpo. Vamos lá, dá uma lidinha lá, Cantares 1:2. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. E aqui a expressão é aquela que nós falamos, Dod. Veja bem. Essa expressão, a raiz dessa expressão, ela significa seio, teta ou mamilo. Por isso que essa expressão de amor, ela já carrega aquela conotação de um amor mesmo sensual, de um amor sexual. Dá uma lidinha lá no comentário de Adam Clarke para a gente ter uma ideia disso. Sobre Cantares 1:2. Ela fala do noivo na terceira pessoa para testificar sua própria modéstia e mostrar-lhe o maior respeito. É o que ele fala sobre essa questão. O teu amor é melhor que vinho nessa comparação. As versões em geral são traduzidas, né, de dodieka, né? Se é assim que se pronuncia. Dodieka, ou seus seios. E dizem que representam espiritualmente o Antigo e o Novo Testamento. Isso. Lembra aquilo que a gente falou? Adam Clarke, ele já está vinculado àquela segunda linha de pensamento em que a linguagem aqui é simbólica. E aqui a gente tem, por exemplo, Ellicott. Ellicott, ele analisa essa passagem e ele ridiculariza essa passagem. Ele entende que não, você se aplica exclusivamente ao homem e à mulher. Estava falando de Salomão Sulamita e só. É um Kama Sutra para crente, vamos dizer assim. Adam Clarke e outros. A gente tem Wesley, por exemplo, John Wesley, também, assim como Adam Clarke, entende que a aplicação é alegórica. Esse Cantares 1:2 aqui é a fala, é como se fosse a fala da noiva, ou como se fosse a fala da igreja. Beije-me com os beijos de sua boca. É um enaltecimento da noiva, um enaltecimento de Cristo. Porque melhor é o seu amor, e aqui, do que o vinho. Esse amor sexual, depois mais para frente nós vamos fazer um paralelo com as festas. Eu já vou adiantar. Isso aqui, dentro daquela segunda interpretação, seria um enunciado que já estaria chamando ou querendo as bodas. As bodas, que é festa de Sukkot, na simbologia, nós vamos explicar um pouquinho melhor isso mais para frente. Por quê?
intimidade só depois da segunda vinda de Cristo. A igreja terá intimidade, terá bodas na simbologia depois da vinda de Cristo. E esse beijo de sua boca, ou seja, é quando todas aquelas promessas do esposo, elas irão se cumprir. Estou te trazendo habitação, haverá glorificação, etc. Hará será retirado, e só teremos Yetzer Hatov. Então esse seria um enunciado de declaração de amor para a vinda do esposo, para núpcias. Vamos para o próximo slide. Legal. Próximo slide continua analisando agora Cantares capítulo 5, verso 16, que diz assim: o seu falar é muitíssimo suave, sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado e tal o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. E aí? De novo, aqui a expressão é ré, significa céu da boca ou paladar. Aqui já utiliza aqui o seu falar. Foi uma adaptação, porque paladar e daí matar, que seria adoçar, tornar doce. Então seria o céu da boca é doce, ou seja, o seu paladar é doce. E aqui agora nós vemos as duas palavras. Aqui nós vemos aqui Dodi e aqui o rei, que seria companheiro, amigo, próximo, barulho, ruído e ideia. Mas esta é a palavra, a segunda palavra daquelas três que a gente falou, é o amor companheiro. Então nós temos duas características. Quando fala que tal é meu amado, está buscando a conotação do amor sensual. Isso, do homem e mulher. Do amor sensual. E aqui, tal é meu amigo, está buscando a conotação do amor no sentido de um amor mais de companheirismo. Né? Dá uma lidinha lá em Adam Clarke. Adam Clarke diz assim sobre esse trecho: sua boca é muito doce, né? Sua eloquência é grande e sua voz é encantadora. Cada palavra que ele fala é doçura, suavidade, benevolência em si. Então seus poderes de descrição falharam e a metáfora se esgotou, ele grita. O todo dele é amabilidade. Esta é minha amada e esta é a minha companheira, ó filha de Jerusalém. Guarda esse filho de Jerusalém, que nós vamos explicar mais para frente o que seria esse filho de Jerusalém em outros textos. Mas vamos primeiro aqui. O que seria então, dentro daquela segunda interpretação, este paladar doce, ou esse céu da boca doce? É o Evangelho. Então aqui, dentro daquela segunda interpretação, o Evangelho, ou seja, o Messias já veio para nos salvar, o Messias morreu pelos nossos pecados e o Messias virá novamente para nos buscar para bodas, intimidade, dodi, intimidade. A relação sexual dentro dessa alegoria bíblica é novo céu e nova terra. É Israel, é Jerusalém, é aquela última parte do Apocalipse, onde os salvos são levados para a Nova Jerusalém. É após o milênio, é intimidade. Estou eu errado ao pensar que isso aqui então é um pouco escatológico também? Escatológico. Já está com um pouco da terceira interpretação, né? A gente vai então agora começar a análise aqui das festas judaicas, né? Onde vai começar a fazer mais um paralelo sobre a questão do casamento. E o livro de Cantares também. Veja bem, tem gente que fala que já vi isso. Não, as festas não tem nada a ver. Então o apóstolo Paulo, quando essas festas não tem nada a ver com Cristo, não tem nada. Bom, e adventista ainda falando isso. Não tem nada a ver. Então o apóstolo Paulo, quando diz que essas festas são imagens de coisas que não aconteceram, o apóstolo Paulo estava errado. Então esse cordeiro pascal que é morto na Páscoa não é símbolo de Cristo. Na Páscoa, cordeiro pascal não é símbolo de Cristo. Bom, é meio complicado defender isso, né? Veja bem, 14 de Nissan, Pessah, Páscoa, Cordeiro Pascal, gente, é Cristo. É símbolo de Cristo morto, Cristo que veio para nos libertar do cativeiro do pecado. Hagmassot, ervas amargas, se escondia o massote, é pães asmos, aquele pão sem fermento, ou seja, é Cristo sem pecado, morto, que era escondido logo depois da Páscoa. Rabicurim significa primícias. Então a Bíblia não diz que Cristo é primícia dos mortos, porque a festa de primícias, o nome é festa de primícias, e Cristo é a primícia dos mortos. Tá, o que é aqui? Pessah, Hagmassot, Rabicurim. Isso daqui, gente, é o dote. Ele veio e pagou
preço pela esposa. Tudo isso aqui é um dote. Agora, aqui, Pentecostes, festa das semanas, Shavuot. Shavuot significa semanas. O Shavuot é plural. Pentecostes são as declarações de amor. Veja bem, o que acontece em Pentecostes? Derramamento do Espírito Santo. Aquelas declarações que a gente viu lá em Cantares, a esposa bem dizendo. Está aqui. Chafarot é o tocar das trombetas. Chafarot significa chofar a trombeta. Chafarot é plural, trombetas. Quando o noivo vinha buscar a esposa, depois de ter ficado fora, geralmente ele ficava 2 anos, se tocava trombetas para avisar que ele estava chegando na cidade. E o que os apóstolos fizeram após o Pentecostes? Saíram anunciando que, olha, Jesus vai voltar, Sim. Jesus vai voltar. E depois aqui o Yom Kippur. O Yom Kippur cósmico, é o dia da expiação, que acontecia no tabernáculo. O tabernáculo ali tabernacular é habitar. O esposo habitava, ele tabernaculava com o povo. Aquele lá era o local onde o Eterno escolheu para tabernacular com o povo. O Yom Kippur, dia da expiação, e depois Sukkot. Sukkah é uma tenda, é uma casinha. Ele preparou a casa. Ele foi para a casa do pai, ou ele voltou para a casa do pai, e lá, ou seja, no Yom Kippur, a gente vê o esposo lá no santuário, no santo e no santíssimo. Depois que ele faz o trabalho de preparar essa morada, ele açucar, que é aquela tendinha, ou seja, ele vem em Nova Jerusalém buscar a noiva, levar a noiva para Nova Jerusalém. Então, sukkah simboliza justamente isso, a morada está pronta. E aqui é onde se tem, aqui no sukkah se tem o que, gente? Relação sexual é símbolo de intimidade, bodas é símbolo de intimidade, glorificação, é o esposo estar com a esposa. E o livro de Cantares, dizendo aquela segunda interpretação, ela enaltece isso. Agora vamos lá, a lição também traz aqui... Isso, porque agora que é interessante que nós vamos conhecer aqui nas diversas palavras hebraicas que representam a questão do... Agora nós vamos entender o conhecer. Do conhecer, né? Ou seja, aqui... As conotações da palavra. Olha lá, Gênesis 4:1. Que é um texto que está na linha da lição também. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E Adá. Significa saber, conhecer, prestar atenção, preocupar, entender, perceber, ter relações sexuais ou coabitar. Aí o que eu separei aqui pra gente? Olha, eu separei aqui o seguinte. Então, e o que esses sinais pictográficos podem nos trazer de informações para a relação conjugal também? Nós podemos perfeitamente fazer esse tipo de análise. Então vamos lá, primeira coisa. Yodá se escreve com Yud, se escreve com um Dalet e se escreve com um Ain. O Yud, ela é uma letra que ela significa uma mão, um impulsionar, um trabalhar ou um feito. Yud é a letra de ação. Então veja bem, tudo isso aqui envolve ação, saber, conhecer. Então no relacionamento conjugal, o que você tem que fazer? Você tem que saber o que o seu esposo, o seu esposo, os anseios, conhecer, prestar atenção, se preocupar, entender, perceber os detalhes, os sinais. Faz parte dessa ação do Yud aqui também o quê? Ter relações sexuais, relação sexual, coabitar. Tá, mas vamos continuar aqui. Como que essas ações devem ser feitas? E aqui a letra do Dalet é a porta da tenda, caminho, ou seja, é uma letra de um ato contínuo, é a letra de caminhada, homem pobre ou extração. Então há o esvaziar-se e há também o extrair. Então é uma ação, o conhecer, o saber, seja da esposa, do esposo, é uma ação de anular-se. E de tirar do outro também, obviamente, que tirar coisas boas, né? Extrair coisas boas. Então, veja bem, todo esse conteúdo de saber, conhecer, prestar atenção, entender. Eu vou enfocar aqui agora na questão da relação sexual, gente. É muito comum, geralmente com homens, e as mulheres sabem disso, o homem se preocupar com o próprio prazer e não se preocupar com o prazer da mulher. Relação sexual, ter prazer na relação sexual não é pecado. Relação sexual não é pecado e ter prazer na relação sexual também não é pecado. Este
esvaziar-se é você se preocupar com o próximo. Até na relação sexual você precisa. Faz parte da palavra o esvaziar-se, o se preocupar com o prazer do outro. Se preocupar com os interesses do outro, prestar atenção, entender os interesses do outro. E o Ain, aqui tem a figura de um olho. É a letra de observar. Ou seja, observar todos esses detalhes, estar atento a todos esses detalhes. Então, esta ação do yadá, do conhecer, na relação conjugal, envolve tudo isso. Envolve esvaziar-se, envolve você se preocupar com a satisfação do outro. E para você conseguir fazer tudo isso, você precisa do Ain aqui, que é o atenção, o observar, o olho atento. Este olho atento, eu vou dar um detalhe aqui também, não confie no seu próprio olhar. Peça para o Eterno, peça para amigos, estude, vai atrás, busque entender como que você pode melhorar enquanto marido, enquanto mulher, nesse ato de esvaziar-se e nessa extração do melhor do outro, da outra parte. Sim, porque às vezes tem que ter técnicas psicológicas, né? Sim, se você saber lidar com existem pessoas simples. Às vezes a pessoa ela faz isso por simplicidade, mas hoje em dia com internet, mas o principal não é só a internet, porque às vezes a gente vai na internet e a gente encontra coisa que só estraga. Mas a igreja, a comunidade precisa ter este olhar observador, compartilhar esse olhar observador. Existem os livros da irmã White, existem as experiências que devem ser divididas entre os irmãos, mas não vamos pensar também que essas experiências divididas é tipo Maria Fuxiqueira. Não, de maneira alguma. Tem muito encontro de casal que gente vai para o encontro de casal, volta para casa, primeira coisa a fazer, porque no encontro de casal separa, homens para um lado, mulher para o outro às vezes, depois volta para casa e conta tudo o que aconteceu. Daí a irmã vai lá e se abre, coisa e tal, para ver se consegue um apoio. Sim. Aí cada um vai para sua casa e um conta para o outro. Sabe a vida do... Como que é? Fiquei sabendo. Fiquei sabendo. Mas é só para orar que eu estou falando que fiquei sabendo. Faça isso não, gente. Tem um princípio, né? Eu queria destacar aqui, aproveitar que nós entramos no tema de casamento, né? Ellen White, nos comentários de Ellen White aqui para a lição, ela fala lá no Maior Discurso de Cristo, página 63, diz assim: como todas as outras boas dádivas de Deus concedidas para a conservação da humanidade, o casamento também foi pervertido pelo pecado. Mas é o desígnio do Evangelho restituir-lhe a pureza e a beleza, pessoal, que nós estamos tentando restituir aqui. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a relação matrimonial é empregada para representar a terna e sagrada união existente entre Cristo e seu povo, os remidos a quem ele comprou a preço do Calvário. Não temas, diz ele, porque o teu Criador é o teu marido. Senhor dos exércitos é o seu nome, Santo de Israel é o seu Redentor. Isaías 54, 4. Então, Ellen White falando sobre essa analogia. E ainda sobre o casamento aqui, né, Ellen White traz, que é o comentário aí já de segunda-feira, que a gente já passou essa lição, só para trazer o comentário aqui, testemunhos sobre conduta sexual, adultério e divórcio. E eu vou ler 2 parágrafos que nós separamos, que fala assim: ao se levar a excessos aquilo que é permitido, comete-se um grave pecado. Os que professam ser cristãos devem considerar devidamente o resultado de todo o privilégio das relações conjugais, fundamentando cada ação em santificado princípio. Então, o que o Ricardo está falando, né? Quando você observa, você tenta estar preocupado com o próximo. Porque às vezes a pessoa é religiosa, né? Esse é o problema, né? Mas é muito religiosa, é muito altruísta e às vezes com a esposa é egoísta, né? Assim, a minha hora, a minha vez e que se exploda o resto. E não é isso que está falando aqui, né, pessoal? Fala que tem que ser fundamentada no santificado princípio. As paixões sensuais, favorecidas e acariciadas, tornam-se muito fortes nesta época e seguramente resultarão em indizíveis males no relacionamento matrimonial. Em vez de a mente se desenvolver e ter poder controlador, as propensões sensuais governam sobre as mais elevadas e nobres faculdades, até que estas se sujeitam às tendências sensuais. Tome cuidado, casais. Quais os resultados? Os homens estão corrompendo o próprio corpo
e a esposa tem se tornado uma escrava da cama às descontroladas paixões inferiores dos seus maridos, até que não haja temor diante de Deus dos seus olhos. Então fica aí o conselho, né? Coisa alguma a não ser a verdade de Deus é capaz de tornar o homem sábio para a salvação e mantê-lo assim. Fica aí os comentários de Ellen White sobre esses temas, beleza? Podemos avançar agora. Nós vamos tratar agora sobre a questão de Cantares 8:8, aonde vai trazer aqui mais algumas palavrinhas aqui, o irmã, pequeno, muro, mais algumas analogias. Isso. E aqui nós vamos entrar na questão profética. Vamos lá. Cantares 8:8 diz assim: temos uma irmã pequena, que ainda não tem peitos. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que dela se falar? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. E se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Primeira coisa, Rhodes seria irmã, mas podia ser parenta, enfermeira, monja. Mas tudo bem. Uma irmã parenta, que seria a possível intenção do escritor. Catã, pequeno. Aí, Romá seria muro, parede, muralha, ou também seria abrigo. Só que aqui a gente já vai enfocar aquela questão escatológica. Vamos para o próximo slide, Lúcio. No próximo slide vai ter um comentário. Dá uma lidinha lá. Você pulou do 1, Lúcio. Deixa eu voltar aqui. Aí. Isso. Vamos lá. Primeira linha interpretativa. Eu trouxe aqui 2 linhas interpretativas. Vamos lá. Lúcio vai ler a linha interpretativa com relação a esta irmã pequena. Quem seria essa interpretação? Vamos lá. Joseph Benson. Estas ainda são as palavras da noiva, a igreja atual, que era dos judeus. Fala de outra igreja futura, que consistia dos gentios, que ela chama de pequena, porque ela era a irmã mais nova. E depois, como igreja mal, que tinha um ser. Antes de você continuar lendo o comentário de Joseph Benson, é o seguinte. Esse teólogo está dizendo o quê? Que esta irmã pequena seria aquela igreja gentílica, com aqueles gentios que entrariam na igreja, vamos dizer assim. Isso seria ou seja, esta passagem seria uma profecia que estaria se referindo aos gentios. Vamos lá, agora continua. A passagem diz que e ela não tem seios, né? Nenhum peito crescido e cheio como as virgens têm quando estão maduras para o casamento. Isso significa o presente estado deplorável da religião entre os gentios e a sua falta da palavra e das ordenanças de Deus, os meios de instrução e consolação, o leite e a comida da vida para si mesmos e sua posteridade. Isso. Ou seja, Israel seria exatamente a virgem mais robusta. E a igreja gentílica uma tábua. Isso, continua. O que faremos, pela nossa irmã? Ele comenta, nomeadamente para encaixá-la neste casamento espiritual, como devemos fornecer esse defeito? Como proveremos a conversão dos gentios e sua união com o prometido Messias? No dia em que ela será dita quando propostas de casamento serão feitas do Rei do Céu e o seu consentimento será necessário? Ou seja, quantas vezes... Aqui você pode fazer tranquilamente um link de Cantares e dessa passagem com a parábola das virgens. Agora, Thomas Cook, que pensa da maneira de Joseph Benson. Dá uma olhadinha lá. Fala, sobre os trechos, se ela for uma parede, vamos construir sobre suas 2 torres da prata. Seria isso. O significado da passagem nós cuidaremos dela na medida em que ela for capaz de receber ou lucrar com nossa generosidade. Como os homens estão acostumados a construir sobre boas fundações. Os orientais se deleitam assim para se expressar por parábolas ou comparações. Próximo slide, segunda linha interpretativa. Eita que eu estou passando 2. Segunda linha interpretativa. Elicote. Diz assim, se ela for uma parede. A parede e porta são emblemas da castidade e seu oposto. O palácio de prata, alguns comentadores explicam por referência ao costume de usar um ornamento como um chifre na cabeça. Só o seguinte, esta primeira parte aqui, ela é contrária àquilo que foi lido anteriormente, mas ele vai continuar. Porque está focando na castidade da noiva, né? Sim. Mas isto é improvável. As metáforas da parede e porta são naturalmente expandidas.
Se a donzela crescer, virtuosa e inacessível para a sedução, construiremos sobre ela um palácio de prata, ou seja, nós providenciaremos para ela em casamento que dela possa surgir uma casa ilustre. Mas se de outra forma, nós a encerraremos com placas de cedro, ou seja, as precauções mais fortes devem ser tomadas para guardar sua honra. Bom, o detalhe é o seguinte, tudo isso aqui que ele está falando, ele está falando dentro de um contexto onde ele entende que ali estaria falando homem e mulher, não estaria falando de Jesus e igreja. Isso. Mas todo esse enunciado que ele faz com relação à simbologia não é propriamente contrário àquilo que está sendo dito pelos outros autores. Vamos lá, vamos seguir. Opa, mas hoje está passando. O jardim fechado. Vamos entender, vamos continuar, vamos buscar essas duas interpretações de novo aqui e vamos entender essa questão de jardim fechado. Lição de quarta-feira, amor no tempo certo, é que vai falar sobre esse jardim fechado aqui. A questão de eu sou um muro, né, que nós já estávamos falando ali. Vamos lá, vamos continuar. Vamos ler aqui Cantares 4:12. Jardim fechado é tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. E aí, Carlos? Vamos lá. Primeiro, gan seria jardim ou parque. Tá? Essa expressão aqui, ó, jardim fechado, gan naul, ou manancial fechado, gal naul. Gan seria jardim ou parque. Essa palavra aqui, naul, fechado, ou, como alguns falam, é incluído, se prefere traduzir assim, ela se relaciona com essa palavra aqui, ivel, seria pecar, transgredir, violar, cometer injustiça. Mas em razão deste link com violar, eles colocam fechado, ou seja, inviolável, vamos dizer assim. A expressão aqui, na última parte, aqui, ó, fonte selada, é ma'eyan hatum. Esta hatum significa carimbo, assinado, fechado, lacrado ou assinante, ou seja, fonte selada. Ellicott, ele prefere traduzir jardim fechado como jardim incluído. Dá uma olhadinha lá. O jardim fechado ou murado é a fonte selada, parece ter sido, e a fonte selada, desculpa, né, parecem ter sido metáforas estabelecidas para a esposa pura e casta. Isso A Dan Clark, que adota a segunda linha interpretativa. Uma mola fechada, uma fonte selada, diferentes expressões para indicar a fidelidade da noiva ou da rainha judia. Da rainha judia. Dentro daquela primeira interpretativa, estaríamos falando de mulheres que devem permanecer castas. Numa segunda linha interpretativa, estaria falando da igreja pura, que realmente espera o verdadeiro Messias, seja na primeira vinda, porque Cantares foi escrito antes da primeira vinda, e hoje, obviamente, se aplicaria à segunda vinda de Cristo. Então, aquela igreja que de fato espera e que cumpre a ketubá, que é o contrato de casamento do esposo e a esposa, cumpre a ketubá, seria esta igreja pura. E esta igreja pura, veja bem, ela é murada. Ou seja, essa igreja pura nos serve de proteção. Proteção para o quê? Proteção da morte. Porque quem é que salva? Apenas Cristo que salva. Apenas o esposo, o verdadeiro esposo. Esse verdadeiro esposo, ela vai vir para esta igreja, ele vai vir para esta igreja que o aguarda e que cumpre a ketubá. Isso não significa que as pessoas serão totalmente perfeitas. É a igreja, é a comunidade, é a esposa escatológica que deve ser virgem. As pessoas que integram ela, elas são perfeitas no Senhor. Não vamos, a gente tem essa mania de a gente estuda pega um estudo novo e esquece tudo que a gente estudou lá para trás. Perde o vínculo. Isso. A gente está estudando graça. Daí a gente vai estudar a lei, pronto, esquece tudo aquilo que a gente já falou de graça. É uma frase. Isso. Foca só naquela frase. Então, vamos tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então, esse jardim fechado, quando vocês forem falar na classe, pode ser um símbolo de castidade, não tem problema nenhum, e pode ser um símbolo também da verdadeira igreja, aquela que é doutrinariamente pura. Antes de nós irmos então para o último slide, né, eu queria colocar uns comentários de Ellen White,
que diz aqui em Meditação Matinal de 1980, né, Este Dia com Deus, página 333, diz assim: se os corações se mantivessem ternos em nossas famílias, se houvesse nobre, generosa deferência para com os gostos e as opiniões uns dos outros, se a esposa buscasse oportunidades para expressar seu amor pelos atos e suas cortesias para com o marido, e o marido manifestasse a mesma consideração e bondoso respeito à esposa, os filhos participariam do mesmo espírito. É assim que você cria uma união, né? Ainda tem mais aqui, né, que nós já avançamos para quarta-feira. Deixa eu só verificar aqui. Já vou ler o de quarta, né? Que eles falam aqui, ó. Mente, Caráter e Personalidade, livro muito bom. Volume 1, página 231. Diz assim: os pecados que destruíram os antediluvianos, questão da proteção, né? E as cidades da planície, Sodoma e Gomorra, né? Prevalecem hoje. Não meramente em terras pagãs, lá fora. Não só entre os populares professos do cristianismo, mas mesmo entre os que declaram estar aguardando a vinda do Filho do Homem. Se Deus apresentasse a vocês esses pecados, tal qual aparecem à sua vista, à vista de Deus, vocês se encheriam de vergonha e terror, né? Falando sobre os pecados que na verdade nós carregamos dentro da igreja aqui, no povo que dentro da igreja. Falando disso então, Lúcio, vamos aproveitar. A mulher fala: eu sou um muro, Cantares 8:10. Dentro desse jardim, obviamente, desse engano, tem beleza. E essa beleza é o que? Escatologicamente, é um reflexo da graça da graça de Cristo, é um anúncio do Evangelho, que é um galanteio do noivo. Essas belezas que está dentro desse jardim, tá? Então veja bem, você chega na igreja, as pessoas estão preocupadas com o que você veste. O Lúcio leu lá no comecinho lá. Chega lá uma pessoa, olha, a pessoa está com uma roupa do Iron Maiden, está com a roupa do Metallica, olha a tatuagem que aquela pessoa tem no braço, olha, não sei o que lá, aquilo ali é nova era, aquilo ali significa isso, aquilo ali significa aquilo. A pessoa está na igreja. Esta igreja, essa pessoa que se diz fazer parte dessa igreja, está mostrando a beleza desse jardim. Você vai se sentir bem nesta igreja, você vai se sentir protegido, você vai se sentir acolhido por esses muros, você vai querer sair correndo, pular esse muro correndo. Aquilo que o Lúcio leu lá no começo, preocupada com o chapéu, o que a Ellen White falou, preocupada com o chapéu, preocupada com o que veste, preocupada com o que faz, não mostra a graça de Cristo, não mostra a misericórdia de Cristo pelo outro. A igreja reflete aquilo que o esposo é. E o esposo, ele ajuda, ele perdoa, ele orienta. O esposo não é um chato de galocha que só serve para ficar apontando defeitozinhos. Não, o esposo é benevolente. A graça recebida, ela deve ser transmitida ao próximo. O próximo não merece essa graça. Se você faz o bem, se você dá uma esmola, se você faz o bem, se você ajuda uma pessoa, não é porque ela merece, é porque você não merece e Cristo lhe deu graça. E você, sendo igreja de verdade, você deve refletir essa graça imerecida, recebida por você, e você mostrar misericórdia, mostrar amor para o próximo. E diante de tanta analogia que a gente traz aqui sobre noiva, noiva, a igreja, que é o símbolo simbolizado pela noiva, a igreja é feita de pessoas. Então, as pessoas é que formam a igreja. Às vezes eu vejo dentro das igrejas uma preocupação pelo templo, uma preocupação pelo prédio, e esquecem das pessoas que habitaram naquele prédio, né? Ellen White fala no Desejar Todas as Nações, presta atenção aqui, ó. Jesus conhece as circunstâncias de toda a alma. Então, você vê uma pessoa assim, tudo bem que ela tem bom gosto para se vestir, ou não está com um traje apropriado, mas não faz parte ainda. Olha, nós precisamos conhecer qual a circunstância daquela alma para ela se apresentar dentro da igreja daquele jeito. Vocês podem dizer: sou pecador, muito pecador. Talvez o seja, mas quanto pior forem, tanto mais necessitam de Jesus. Ele não repele nenhuma criatura que chora contrita. Não diz a ninguém tudo quanto poderia revelar, mas manda a toda a alma tremente que tenha ânimo. Perdoará abundantemente todos quantos a ele forem em busca de perdão e restauração. Então, se a pessoa entrou na igreja
né? Por mais mal vestido, ou que não seja vestido de acordo com o que a sua cultura prega naquele momento, Com o que você pensa que é porque certo. você pensa que é certo, o que é errado, ainda assim, lembre-se, aquela pessoa, de certa forma, ela entrou na igreja, ela precisa ser recebida, ela precisa ser abraçada. Ela está procurando esse jardim belo e secreto. E aí chega os porteiros do jardim belo e secreto e faz assim, com foice. Não, você não pode entrar aqui não. Que é o que a gente faz quando a gente rejeita uma pessoa dentro da igreja que está chegando, visitando, ou mesmo os membros já mais antigos. E esses porteiros mostram o quanto eles são horrorosos, tenebrosos. Vamos lá, o último slide. Que é uma continuidade também. Legal, vamos lá. Bom, quinta-feira, a questão, você pode ver na pergunta, propriamente do autor da lição, guardando o presente, como devemos tratar os homossexuais? Orientação sexual dessa pessoa deve influenciar nossa atitude? Me perguntaram uma vez, me falaram uma vez, inclusive numa classe de professores, falando assim, não, todo mundo sabe que a Bíblia condena o obscenismo, e agora fica esse pessoal aí falando que a gente tem que respeitar esses homossexuais. Gente, a gente tem que respeitar todo mundo. A gente tem que respeitar o homossexual, heterossexual, pansexual, bissexual, sei lá. Respeito é para todo mundo. Não é porque a Bíblia condena a conduta que você vai desrespeitar ou até odiar quem pratica a conduta. Deus amou o pecador. Deus amou o mundo. Que diferença. Jesus veio para os pecadores. Quem não é pecador não precisa de Cristo. Já é santo, né? Pode ser trasladado. Então vamos lá, vamos ler a passagem. Vai lá, Lúcio. Gênesis 1:27. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Isso. Aqui o autor da lição, na lição de quinta-feira, ele vai criar uma integralidade do casamento. E que na relação, ele está querendo dizer nas entrelinhas, que a relação homossexual quebra com essa integralidade. Vamos separar três coisas. Primeiro, tem coisa que é plano de Deus. Tem coisa que é plano de Deus, por exemplo, monogamia. Isso é plano de Deus. Deus criou assim. Mas fundamentado em que você afirma isso? Nisso aqui. Adão e Eva. Só tem Adão e Eva. Deus não criou Adão e Evas. Não, Adão e Eva. Mas por que tem um monte de gente casada com poligamia? Poligamia era tolerado por Deus. Assim como o divórcio também foi tolerado. Jesus falou isso. Foi tolerado. Assim como, por exemplo, o plano de Deus era não se alimentar de carne, gente. Esse era o plano de Deus. O Éden não tinha. Mas depois do dilúvio foi tolerado o se alimentar com o alimento carne, desde que fosse feita aquelas separações. Tem aquela comida que não pode, não poderíamos comer. Agora continuando. Então tem aquilo que é permitido, aquilo que é proibido e aquilo que é original. Original. Tem o tolerado. Então vamos lá. Agora, relação ao homossexualismo. Homossexualismo, já falando que não é o plano original. Não é. Entretanto, não é tolerado na Bíblia. Não há esta tolerância de homossexualismo, como houve, por exemplo, da poligamia. Essa tolerância. Em função de circunstâncias culturais e temporais, inclusive. Agora, existe um mitzvah positiva condenando. Lê lá, Lúcio, Levíticos 18, 22. Com o varão te não deitarás como se fosse mulher, abominação é ao Senhor. Isso. Agora nós vamos notar aqui, aqui a expressão, bará, criou ou tirou do nada. Então ele criou macho e fêmea. A expressão aqui também, nessa frase do Gênesis aqui, que eu falei que a gente já falou das três expressões de criar. A gente já falou lá atrás do yetzer, formar. Agora, bará. Quando se refere à criação, e Bereshit bará Elohim, no princípio criou Deus, céus e terra. E a terra se forma vazia e assim por diante. Se utiliza a expressão bará, que se utiliza também aqui para Adão e Eva. Se utiliza yetzer, se utiliza bará, e se utiliza o assor, que significa fazer, realizar. Só que esse assor, olha, fazer, realizar, nomear. E nomear está ligado com a palavra shem, de reputação. Essa assor compartilha, o shin aqui, assor. Esta letra, esse S aqui é o mesmo shin de shem, que é nome. E nome está relacionado à reputação. Ou seja, este fazer é o fazer da reputação. Este aqui é o criar do nada. Ou seja, não há nada naquela criação, naquele vaso
original, bom, perfeito, que não tenha sido criado por Deus. Agora o Lúcio leu aqui aquela passagem, essa integralidade familiar que a gente encontra em Gênesis 1, 20, realmente ela é quebrada. Se é descumprida essa mitzvah positiva que o Lúcio leu aqui, o varão não se deitará, como se fosse uma mulher. Isto é abominação. Isto é abominação. Ok. Só que esta palavra que a gente encontra aqui para abominação, a gente também encontra para comedor de carne de porco. Você que come um cachorro quentezinho na esquina, gente, é abominação. Abominação também. Comer um baconzinho. O homossexual, ele é pecador como aquela pessoa que come um baconzinho. Aquela pessoa que come uma salsichinha. Ah, mas salsichinha não tem problema, eu não como carne de porco, mas aquela salsichinha eu como. Eu lembrei agora daquela palavra que a gente usa aqui no canal do desalinho, né? Sim. Ou seja, está desalinhado com o plano original de Deus. Agora, veja bem aqui. O grande problema, Levíticos 20:13. Lê lá. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com uma mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. Teová. O problema é que aqui está certamente morrerão. Algumas traduções está deverá morrer. Existia pena de morte na Torá? Existia. Tá. Mas como funcionava essa pena de morte? Precisava de duas. Primeiro, precisava ser pego em flagrante. Duas testemunhas que tivessem, que se comunicassem com aquele ato. Ou seja, tudo possível e imaginado era feito para que não se matasse. A Torá não autoriza esse bando de louco que sai por aí matando homossexual, não, gente. Tinha um processo. Além de haver esse processo, existia um processo de perdão que também está na Torá. O salário do pecado, mas não é só o pecado da homossexualidade. Não, não. Qualquer pecado, até o cachorro quentezinho, até o porquinho. Qualquer pecado, até ficar julgando os outros por causa do chapéu, por causa do sei lá o que, cuidando. Não, mas esse é complicado, gente, porque você precisa ter conhecimento da sua debilidade para você pedir perdão, senão você não pede. Sim. Só fica pedindo perdão para os outros. Então veja bem, a homossexualidade não é um pecado maior ou menor do que os outros. E a Torá prevê, porque o salário do pecado é a morte, qualquer um. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Só para quem é heterossexual? Não. Não. Tá, vamos então, já resolvemos isso daqui, ó. Mavet seria morte, doença, peste, reino, coisa e tal. A sua fazer. Agora a questão, vamos para uma questão prática. Como fazer com um homossexual na igreja? Primeiro, deve ser tratado com todo respeito, isso é o óbvio. Deve ser feito um trabalho com ele para que aquela prática, ele voluntariamente, isso é importante também, se ele quiser isso, né? Voluntariamente que aquela prática, ele de alguma maneira ele consiga controlar aquela prática, se ele assim o quiser. Deve ser dado apoio para aquela pessoa, não deve ser discriminado. E o conselho, agora é algo meu, não é algo, é algo meu. Eu recomendaria a essas pessoas a castidade. Se ele conseguir se casar uma relação heterossexual, se ele achar que ele consegue, tudo bem, que se mantenha, que tente se casar com uma mulher do mesmo sexo. Mas se ele vai se casar com uma mulher do sexo oposto e não vai conseguir fazer aquilo que a gente falou lá atrás, que a gente não vai conseguir ele ser feliz, não vai conseguir extrair, fazê-la feliz, extrair a felicidade dessa. Seria o recomendável eles se manterem castos, mas isso é uma opinião minha, não tem texto nenhum para justificar, mas se ele entender que é possível, que se case, né? Que se case e que a comunidade entenda, que a comunidade respeite. É porque às vezes a comunidade, né, essa mão direita da justiça divina na terra, às vezes, né, elas gostam muito de julgar as pessoas. E o que eu tenho para mim é que todos os pecados são prejudiciais e são abomináveis a Deus. Então é muito fácil para uma pessoa, né, que é casada, que é hétero, chegar para um homossexual e falar para ele assim: ah, você é abominável, temos que queimar você, né? Só que às vezes esse hétero, ele tem outros probleminhas.
Vamos dar um exemplo que a gente falou agora há pouco. Às vezes esse hétero não está preocupado com o prazer da esposa. Exato. Ou ainda, né, tem probleminhas, né, com outras mulheres, ou tem probleminha com a gula, ou tem probleminha com... Então, assim, o que Deus tem para falar para a gente nessa comunidade, Deus fala, né, Jesus conhece as circunstâncias de toda a alma, e a gente tem que buscar entender a circunstância dessa alma, porque a psicologia explica, né, alguns casos, tem um monte de artigo que fala, então você tem que tentar entender a outra pessoa. Por que as pessoas pecam? Por que eu peco? Eu tenho que tentar entender minha natureza pecaminosa, sua natureza, a do outro irmão, e nós na comunidade não é para ficar apontando o dedo para o pecado do outro. Né? Aquele velho detalhe, né? Quando um está para lá, tem 3 apontando para você. Né? E Ellen White comenta aqui, testemunho para a igreja, ela diz assim, ó, Jesus tomou sobre si a natureza humana, para que pudesse deixar um padrão completo, perfeito para a humanidade. Tem um padrão completo, perfeito, que é esse que a gente busca. Né? Com muita oração, jejum. Estamos buscando e quando Jesus voltar, na glorificação, aí alcançaremos. Plenamente. Mas devemos buscá-lo agora. Isso é santificação. Sim. Ele, né, propõe tornar-nos semelhantes a si mesmo, leais a todo propósito, sentimento e pensamento, retos de coração, espírito e vida. Então, tá vendo? Cristo nos dispõe a falar assim, Lúcio, você que pensava assim, Cristo vai te ajudar a pensar. Se você tem pensamentos de adultério, Cristo vai te ajudar com o pensamento de adultério. Se você tem pensamentos pedófilos, Cristo vai te ajudar com pensamentos pedófilos. Se tem com outros tipos de coisas, tem gente que tem prazer em matar. Isso. E aí? Inclusive, tem uma pesquisa que vi recentemente que a maioria dos pedófilos nunca na vida elas praticam um ato de pedofilia. Tá vendo? E por quê? Porque é uma luta interna que a pessoa tem dentro de si, das suas mentes, dessa mente do Yetzirah aí. Isto é cristianismo, ou seja, tentar pegar o que Cristo, né, Ellen White fala, o que Cristo tem para nós e tentar buscar ser reto de coração, ter um espírito de vida. Nossa natureza decaída precisa ser purificada, precisa ser enobrecida, consagrada pela obediência à verdade. A verdade é o que a gente tem tentado mostrar aqui, a Torá. Esse é o nosso padrão. Às vezes minha vida não está alinhada com isso aqui, né? O desalinho, gente. Mas esse é o padrão. Não podemos negar o padrão. A fé cristã nunca se harmonizará com os princípios mundanos. A integridade cristã é oposta a todo engano e pretexto. Porque o que se prega aí no mundo deixa a vida eu levar, a vida leva eu. Você não pode se negar. Eu acho estranho esse pensamento que é colocado no mundo, né? Que você, você tem que ser o que você é, que você tem que fazer o que te faz feliz. Eu falo, cara, um pedófilo não pode fazer o que ele quer. Não. Um assassino, né? Ele não pode. Um sádico não pode, porque é algo assim que é contra a natureza padrão que Deus nos deu aqui. Então nem tudo. Agora algumas coisas a sociedade fala, como por exemplo, né, a cerveja, o álcool. Todo mundo pode beber. Mas todo mundo sabe que é uma droga. Isso. Vicia, destrói lares. Você está querendo dizer o seguinte, que as pessoas falam assim, não, você tem que ser o que você realmente é. A pessoa é um sádico psicopata. Então você é um sádico psicopata. Um sádico psicopata. Gosta de fazer o outro sofrer e sente prazer em matar. Então ela vai... Não dá para você. Não dá. Acho que por isso que não adianta você ficar condenando as pessoas, né, pelos pecados que elas fazem. Mostra o padrão, mostra a verdade e deixa o Espírito Santo agir na vida dessas pessoas. Olha que a Lente continua. O homem que mais acalentar o amor de Cristo em seu coração. Olha a receitinha aí, pessoal, né? Que reflete a imagem do Salvador mais perfeitamente, é à vista de Deus o mais nobre e mais honrado na terra. O pecado é o maior de todos os males e nosso dever nos compadecer dos pecadores e auxiliá-los. Nem todos podem ser alcançados do mesmo modo, porém muitos há que ocultam sua pobreza de alma. Estes seriam grandemente auxiliados por uma palavra terna, por uma palavra boa, né, por uma boa lembrança. Outros serão na maior indigência, contudo não o sabem. Não reconhecem a terrível privação da alma, né? Nem reconhecem que as multidões estão tão submersas no pecado que perderam todo o senso das realidades eternas, perderam a semelhança de Deus e mal sabe se tem alma para ser salvo ou não. Estão nem preocupados com isso, né? Não tem nem fé em Deus, nem confiança no homem. Alguns destes só podem ser alcançados por atos de beneficência desinteressada. Ao verem a prova do seu amor desinteressado, irmãos cristãos, será mais fácil vocês crerem no amor de Cristo. Essa, né, é o que nós devemos seguir, né? Ou seja, termos
Tem o padrão, tem o padrão. A última coisa é o seguinte aqui, o autor da lição, que ele fala dessa família integral aqui, marido e mulher, e a correspondência, comparação com a unidade de Deus. Por quê? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ahad. O Israel, nosso Deus, é um. E o Bereshit, também, o Gênesis, também utiliza Bazar Ehad. Serão homem e mulher, uma só carne. A mesma expressão Ehad. Então, quando o autor da lição desenvolve o raciocínio, ele está se referindo a esta palavra hebraica, ele fala desta integralidade familiar. Esta integralidade familiar, ela só será alcançada e comparada à natureza triuna, vamos dizer assim, do Eterno, se nós permitirmos que o Espírito Santo atue nestas relações, relação matrimonial, relação pai e filho, relação filho e pai, etc. E essa é a sua luta, essa é a minha luta, Claro. Essa é a luta de todos, irmãos. Ninguém aqui é exemplo. Eu não sou exemplo para vocês, o Ricardo não é exemplo, o Alexandre não é exemplo. O nosso exemplo é Cristo. E cabe a nós, a cada dia, buscarmos essa meditação. Então essa é a prática, essa é a missão aqui do canal Entre Linhas, tentar trazer mais coisas para vocês refletirem. Espero que vocês tenham gostado dessas entrelinhas, foi muito legal para nós. Não se esqueça de manifestar com o seu joinha, isso é muito importante. Comente aqui também no canal sobre o que você achou, sobre as entrelinhas que faltaram, alguns detalhes, para que mais pessoas troquem. Manda sua entrelinha para os mandem, temos aí a campanha para você mandar a sua entrelinha também de alguns 4, 5 minutos aí, para que você coloque, olha, pessoal da Entrelinhas, gostaria de observar isso. E aí você fala na frente do seu celular, sempre na horizontal, né, fala de onde você é e o que você gostaria de observar aqui conosco das próximas lições, beleza? Apresente também um alô, manda o seu alô da igreja e não se esqueça aí de compartilhar, né, o vídeo com outros aí da sua comunidade para que eles venham talvez refletir. Alguns têm dificuldades, né, em muitas entrelinhas que foram expostas aqui, que esse material seja útil para você e principalmente útil para a obra de Deus. Então, tchau, tchau e até a 7ª lição.